Então, meu nome é Ana Líria e a minha aula é sobre as fabáceas, certo? Fabácea ou leguminosa podem ser chamadas dessas duas maneiras que estão corretas. É a família mais diversa da flora do Brasil, inclusive na Caatinga, principal região natural do Nordeste brasileiro. É uma família monofilética de plantas com flor, ou seja, somente angiospermas. Possui uma distribuição cosmopolita, que inclui as espécies vulgarmente conhecidas por leguminosas, entre as quais algumas das plantas cultivadas com maior importância econômica no mundo. Isso se dá por conta da cultura que envolve essas plantas. A nossa cultura, ela tem esse costume do consumo dessa planta, por isso ela tem uma importância econômica diversa e também outros pontos que nós vamos abordar aqui. É a terceira família de plantas terrestres em número de espécies. São apenas ultrapassadas pela Orquidácea e Asterácea. Agrupa cerca de 751 gêneros com mais de 19 mil espécies validamente escritas. Como eu falei, ela tem uma distribuição cosmopolita. Isso significa dizer que está presente em todos os grandes biomas de quase todas as regiões, sendo as únicas exceções árticas e antárticas, porque aí seria demais, né? Além de toda essa diversidade, está incluída em quase todos os biomas das regiões da Terra. Uma das características mais distintas da ecologia da fabácea é que ela tem uma grande prevalência de espécies capazes de formar associações simbióticas com espécies de bactérias diazotróficas. Ou seja, são capazes de transformar o azoto molecular da atmosfera terrestre em compostos azotados, que podem ser utilizados nos processos metabólicos da planta. Essa fixação biológica do azoto é realizada pelos organismos capazes de diazotrofismo, que é um processo evolutivamente muito antigo, que provavelmente se originou na época arqueana, quando a primitiva atmosfera terrestre não tinha oxigênio, era desprovida de oxigênio, muito antigo. O processo de fixação biológica desse elemento é realizado apenas por membros do filo Euriaceota e por apenas 6 dos mais 50 filos de bactérias. Antes de explicar como acontece essa associação, eu tenho que lembrar para vocês o que são os rizóbios. Rizóbio é um gênero de bactérias gram-negativas que vivem no solo e fixam nitrogênio, sendo assim essenciais no ciclo do nitrogênio. A formação de nódulos é comum em todas as subfamílias das leguminosas, embora seja menos comum na Caesalpinoida. Os nódulos ocorrem na maioria das leguminosas, que apenas formam associação com rizóbios, que por sua vez formam uma simbiose exclusiva com leguminosas, com exceção da Paraspônia, o único dos 18 gêneros de Ulmácea que é capaz de formar nódulos. Além de tudo isso, as fabáceas possuem um potencial de produção de derivados de ácido nitropropanoico. Um grande número de espécies integradas em vários grupos de leguminosas, entre os quais os gêneros Astragalus, Coronilla, Hippocrepes, Indigofera lotus, Securigera e Scorpiurus, produzem substâncias químicas que derivam do ácido 3-nitropropanoico, o composto 3-NPA ou 3-beta-nitropropiônico. O ácido livre 3-NPA é um inibidor irreversível da respiração mitocondrial, ao inibir o ciclo do ácido tricarboxílico. Essa inibição, causada pelo 3-NPA, é especialmente tóxica para as células nervosas dos mamíferos e representa um mecanismo tóxico muito alargado, o que sugere uma profunda importância ecológica devido ao grande número de espécies que produzem esse composto e os seus derivados. As leguminosas cultivadas podem pertencer a várias classes de uso agrícola, nomeadamente forragens, grãos, produção de flores, culturas industriais, incluindo para fins farmacêuticos, estrumes verdes, espécies madeireiras e como plantas melíferas, com a maioria das espécies cultivadas comercialmente a preencher 2 ou mais tipos de uso simultaneamente. Com forragens, existem 2 tipos gerais de leguminosas forrageiras, algumas como a alfalfa, o trevo, a ervilhaca e algumas espécies de araxis são semeadas em pastagens e pastadas diretamente pelo gado. Grãos. As leguminosas de grãos são cultivadas pelas suas sementes, geralmente para consumo após maturação completa e a secagem.
As sementes são usadas para consumo humano e animal ou para a produção de óleos e gorduras vegetais para usos industriais. Algumas leguminosas de grãos incluem-se tanto plantas herbáceas, como feijão, lentilha, tremoços, ervilhas e amendoim, e espécies arbóreas, como alfarroba, mesquite e tamarindo. Podem ser usadas também como tubérculos, como a espécie Latirus tuberosus, em tempos amplamente cultivada na Europa, produz tubérculos usados para o consumo humano. Produção de flores e uso ornamental. Várias espécies leguminosas, por serem angiospermas, incluindo espécies de tremoço, são cultivadas comercialmente para a produção de flores de corte e em jardinagem e paisagismo, sendo populares em jardins de todo o mundo. Algumas espécies arbóreas se incluem nessa produção de flores de uso ornamental, como laburnum, robínia, gleditsia, acácia, mimosa e deloxis. São usadas como ornamentais em paisagismo e com árvores de sombra em espaços públicos. Também possuem importância na cultura industrial. Várias espécies de leguminosas são cultivadas para a produção de matérias-primas utilizadas nas indústrias. Entre essas plantas contam-se várias espécies do gênero Indigófera, cultivadas para a produção do índigo, do gênero Acácia, para a goma arábica, e do gênero Derris, para a produção de compostos com ação inseticida, como a rotenona. Pode ser usada também na sideração. As espécies leguminosas são cultivadas para serem utilizadas com adubação verde, em geral com reincorporação de volta no solo por sideração, com o objetivo de explorar altos níveis de azoto encontrado na maioria das plantas. Lembrando, a sideração é uma prática de incorporar plantas leguminosas no solo para enriquecê-los nutricionalmente com nitrogênio. Podem ser usadas também na silvicultura. Várias espécies de leguminosas são cultivadas para a produção de madeira, incluindo numerosas espécies de acácia, dalbergia e Castanopermum australis. Nome é difícil. Também podem ser plantas melíferas. As plantas melíferas oferecem néctar para as abelhas e outros insetos, visando incentivar o transporte de pólen das flores de uma para outra, garantindo assim a polinização. Basicamente foi isso. Basicamente não, a falácia ela tem uma importância muito grande, sua diversidade faz ela ter essa importância ecológica, econômica na nossa cultura e, consequentemente, no mundo inteiro. E essa foi a aula, algumas das referências. Muito grata pela atenção, boas férias a todos e todas e à professora.